Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Entra na Roda aqui na TV Sul. Hoje ao vivo com você. Aliás, todas as quartas-feiras ao vivo com você. E o nosso convidado de hoje é o advogado trabalhista e previdenciário Fábio Colonetti, aqui de Criciúma. Boa noite, doutor Fábio. Boa noite a todos. Como é que é? Boa noite a todos. Agora funcionou. Então tá. Vamos ver quem tá ali? Vamos cumprimentar o pessoal já? Vamos lá então? Mislane Rabelo, boa noite. Kleber Soares Pereira, boa noite. Nayara Guglielmi, boa noite. Liliane Souza, que bom tê-la conosco. E Jucemar Silvestre da Silva. A todos vocês, muito obrigado. Compartilhe o nosso vídeo e a nossa entrevista e façam perguntas. Isso mesmo, se tem alguma dúvida, o momento é agora de tirar suas dúvidas, tá bom? Então tá certo. Fábio, seja bem-vindo novamente aqui ao nosso canal. Obrigado, Beto. Hoje tá com um canal no YouTube que está bombando aí em relação a esse assunto que é a reforma da Previdência. Tá bem bom mesmo. Bem bom, né? Já estamos com quase 3 mil inscritos. Né? Bom. E vídeos acima de 100 mil visualizações, alguns vídeos, né? E o objetivo é esse mesmo, é levar informação para as pessoas, né? Que a maioria das pessoas são pessoas carentes de informação. Muitas vezes defendem algo sem ter conhecimento do que estão defendendo, né? Ou criticam algo sem ter conhecimento do que é que estão criticando. Eu acho que a informação, ela liberta as pessoas, né? Fábio, vamos começar um pouquinho aqui com essa reforma que teve trabalhista. Há 2 meses atrás, há 3 meses atrás, você esteve aqui e tinha uma ideia, né? Mês de outubro, eu acho que já faz mais, né? Foi em mês de outubro. Foi em novembro de 2017 ela começou a ter a vigência. A ter os efeitos dela. Começou. E como está hoje? Assim, Beto, depois de um ano ainda é um pouco prematuro para fazer uma análise, né? O que a gente observou com a reforma trabalhista é que claramente ela teve um objetivo, que é diminuir a demanda de ações trabalhistas. Né? Por quê? Porque para o trabalhador, para o cidadão ingressar com uma ação trabalhista, foram colocados desestímulos que acaba sendo arriscado para ele. Né? Porque se por um acaso ele faz um pedido e ele não consegue comprovar que ele tem o direito a esse pedido, eu vou dar um exemplo assim básico, né? Um trabalhador que trabalhou em atividade insalubre, por exemplo. Ele trabalhava exposto a poeira e ruído, correto? Só que é o seguinte, ele não tinha informação de quantos decibéis era esse ruído e nem da quantidade de poeira que tinha no local de trabalho. Porque existe essa informação, existe no laudo pericial, chamado LTCAT, que a empresa tem que ter, mas nem sempre o trabalhador sabe. E ele sempre se questionou, poxa, eu nunca recebi o adicional de insalubridade, será que eu não tenho direito? E ele resolve, então, falar com a empresa, não, você não tem direito e tal, mas ele procura um advogado e o advogado diz, olha, para você saber mesmo, tem que ingressar com a ação e pedir uma perícia para verificar. Porque ele não tem certeza. Aí digamos que ele ingressa com a ação, o perito vai lá e verifica assim, não, a quantidade de ruído que tinha era 84,5 decibéis. Não era 85, porque acima de 85 ele vai ter direito. Então ele perde o pedido. Não foi um pedido temerário que ele fez, ele tinha dúvida. Ele tinha uma pretensão de receber o direito. Mas ele, mesmo nessa situação, ele perdendo o pedido que ele fez, ele não ganhando, ele vai ter que pagar do bolso dele, o perito, e vai ter que pagar os honorários da parte contrária também. Mesmo ele sendo considerado pela justiça pobre, mesmo ele sendo considerado detentor da justiça gratuita. Mesmo o juiz, não, eu defiro a justiça gratuita. Mesmo deferindo para ele, porque ele tinha uma remuneração, às vezes, que não alcançava, por exemplo, 2 salários mínimos, que é o que mais ou menos a legislação trata a respeito, mesmo assim, ele é obrigado a pagar o advogado da empresa e a perícia. Ou seja, hoje ele não pode nem tirar dúvida. Exato. Se ele tem uma pretensão que ele não tem certeza absoluta, ele não pode ingressar. Porque se ele ingressar e ele perder, ele tem que pagar. E mesmo ele sendo detentor da justiça gratuita. Não é? Então, claro... É uma justiça que é gratuita e não é gratuita. Não é. É uma anomalia jurídica. Né? Tanto que o Supremo Tribunal Federal está enfrentando essa questão. Começou a enfrentar e já teve 2 votos. E agora foi suspenso o julgamento que o Luiz Fux pediu
a suspensão do julgamento para analisar melhor a questão. Então, se o Supremo disser que aquela regra da nova CLT é constitucional, o trabalhador só vai poder entrar na justiça com aquilo que ele tem absoluta certeza. Né? Então, se criou desestímulos. E muitas vezes, Beto, sabe o que acontece? Ele tem certeza, por exemplo, que ele não recebeu a sua rescisão. Digamos, ele saiu, o empregador não pagou a rescisão dele. Só que ele assinou lá um documento em branco na empresa, ou assinou uma rescisão em branco, confiando no empregador que depois o empregador ia pagá-lo. Como acontece muito, porque a relação de trabalho é uma relação de confiança. Sim. Aí ele tem certeza que ele não recebeu. Ele pede na justiça, o patrão chega lá com a rescisão, com a assinatura dele. E aí? Quer dizer, ele vai perder o pedido, além de não receber a rescisão, vai ter que pagar o advogado e as custas do processo. Está vendo como é injusto? Então, a nova CLT, ela equiparou o empregado e o empregador como se ele estivesse no mesmo nível de hierarquia. E não está. Não está. O empregador tem subterfúgios, se ele não for bem intencionado, onde ele pode, com uma assinatura do empregado, prejudicar um direito dele. Entende? Por isso que a Justiça do Trabalho tinha um olhar mais humano, no sentido de verificar o empregado como o vértice mais fraco da relação de trabalho. Por isso que a pessoa, quando era considerada pobre, ela não pagava despesa na Justiça do Trabalho. Agora, com a CLT, nivelaram, como se empregado e empregador fosse a mesma coisa. Ora, Beto, eu sou empregador. Eu tenho relação de emprego com meus empregados no escritório, por exemplo. Eu sei que lá quem determina as regras sou eu. Não existe uma relação de igualdade. Né? Pode ter uma relação mais humanitária, de conversa, de colaboração, mas igualitário não é. Não, e mesmo assim, a farinha pouco, o meu pirão primeiro, né? Tem tudo claro, isso. o patrão certamente ele vai prezar primeiro pelo bem da empresa e de suas ideias, do seu trabalho. Por isso que a Justiça do funcionário Trabalho vai ficar em segundo plano. Por isso que a Justiça do Trabalho ela tinha até a reforma da CLT um sentido mais protetivo. Que muita gente criticava até, mas é porque as pessoas não entendem o porquê que tem que ser um pouco mais protetiva. Não pode ser uma justiça civil a julgar relações de trabalho. Não pode, não existe em lugar do mundo nenhum isso. E a nossa CLT, ela praticamente equiparou. Tomara que o Supremo Tribunal Federal reverta essa situação. Fábio, a carteira de trabalho, como é que está hoje? Como é que está essa? Como é que se está um emprego hoje? Como é que se emprega hoje? O que mudou, por exemplo? Qual o valor tem hoje a carteira de trabalho? Roberto, ela continua com um valor muito expressivo, porque é um documento que comprova o seu tempo de trabalho, embora o INSS tenha outras formas também de averiguar se a pessoa teve um vínculo de emprego ou não. Mas ela continua tendo esse valor, ela continua sendo necessária e obrigatória. A CLT até que nesse ponto não mexeu muito. Não mexeu muito. Existem notícias de que talvez exista um projeto de lei onde isso vai ser flexibilizado, né? Mas no momento não. No momento, toda pessoa que trabalha como empregado, né, numa relação de subordinação, né, onde a pessoa vende o seu trabalho para receber o seu salário, ela precisa, seja empregado normal ou doméstico, ter a sua carteira assinada para ter ali os direitos mínimos garantidos. Como é que está, por exemplo, o que foi mexido alguma coisa em 13º, fundo de garantia, férias? Não. Está tudo igual? Não, férias, o que foi mexido foi a questão de você poder parcelá-las, né? Sendo que o primeiro parcelamento das férias tem que ter pelo menos 16 dias, né? São 30 dias. Então você pode conceder 16 dias e depois, ao longo do ano, conceder o restante, né? Em até 3 oportunidades. Mas as férias continuam sendo a remuneração do empregado mais 33%, com a diferença de que pode ser parcelado os dias durante o ano. Mas ela continua existindo. 13º também. E fundo de garantia também. Também a mesma coisa. Mesma coisa. Estamos conversando com o Fábio Colonetti, advogado trabalhista e previdenciário. Hoje é o nosso bate-papo. Se você tiver alguma pergunta aí, você pode fazer, pode escrever aí embaixo que nós estaremos passando aqui para o Fábio. Quero mandar um abraço a todos vocês, muito obrigado pela companhia. Tem mais alguém, Rale? Tem alguém? Vamos lá? Vamos ver quem chegou depois. Quem? Cristina Justino, um grande abraço. Everson Policarpo, um grande abraço. Fábio,
Como fica nessa nova proposta que ainda não está bem claro, né? Ainda os efeitos dela ainda não surgiram, ainda no mundo, na relação do trabalho, a mulher em tudo isso? A mulher como empregada, como trabalhadora? Roberto, uma coisa que na primeira proposta encaminhada por Temer, que assim mexia seriamente com o caso da mulher, era a autorização para que as lactantes e para que as mulheres grávidas trabalhassem em local insalubre, né, o que não era permitido antes. Agora só se permite se o médico dela recomendar. Mas se tentou, do ponto de vista da legislação que trata na CLT do trabalho da mulher, que tem lá uma regra específica para isso, né, alguns artigos de lei que só tratam da mulher, a alteração que a reforma trabalhista tentou fazer foi essa. Permitir que ela trabalhasse, mesmo sendo gestante, né, ou lactante, em atividade insalubre. E aí, depois de muito debate e discussão, isso foi estabelecido de uma maneira um pouquinho diferente. Tipo assim, se o médico dela recomendar, autorizar, ela pode trabalhar. Ah, correto. Fábio, o que é aquilo no Congresso Nacional, que de encontro e desencontro, que apresenta proposta e que se... Como é que está isso, rapaz? Eu estou te perguntando porque eu não estou entendendo mais nada. Como é que está aquilo lá? Tem amanhã a reforma da Previdência. Né? O que está acontecendo? Essa reforma de direito vai passar? Eu acho muito difícil, Beto, ela passar, porque ela é uma reforma que tem um objetivo muito claro. Tá vermelho? Tá vermelho? Então vamos pegar outro microfone aqui. Aí. Vamos ver aqui. Isso. Eu acho que acabou a nossa pilha aqui do... Isso. Agora não, isso aqui não. Enquanto isso, o Ralha vai usando esse aqui. Está funcionando agora sim. Vamos lá. Então, assim, Beto, ela tem um objetivo muito claro, né? Que é uma restrição de direitos. Uma restrição de direitos. Ela não... Por que eu digo isso? Porque ela só mexe na parte do orçamento nos gastos. Ela mexe minimamente na parte da receita, da Previdência Social, né? E quando nós falamos de Previdência, nós temos que saber o seguinte, nós temos que saber que existe, eu sempre falo assim, caixinha. Tem a caixinha do serviço público e tem a caixinha do regime geral, né? A reforma da Previdência, ela atinge as duas caixinhas. Agora, se tu me perguntar assim, na caixinha do regime geral, que é o INSS, é preciso hoje uma reforma como a que está sendo proposta? Eu sou categórico em afirmar para você, não é necessário. Por quê, Fábio? Pelo seguinte, o regime geral de previdência, que é o regime do INSS, dos trabalhadores que trabalham na iniciativa privada e algumas prefeituras também que estipulam o regime geral da previdência como sendo a previdência do município, porque tem muito isso, né? Alguns municípios estipulam no seu regime jurídico único que vai ser o INSS que vai conceder os benefícios para os seus servidores. Então, o regime geral de previdência, ele é superavitário, tá? 2010, por exemplo, sobrou nos cofres do regime geral da Previdência mais de 57 bilhões de reais. E de lá para cá, nunca sobrou menos do que 20 bilhões de reais. Tá? E uma coisa que é importante as pessoas saberem, que no orçamento de gasto da União, metade do orçamento é para pagar juros da dívida pública, para os bancos e para alguns investidores. Metade. O gasto com previdência é mais ou menos 20%. Sobra 30% para o Estado brasileiro aplicar em tudo mais que tem que aplicar. Educação, infraestrutura, enfim, e tudo mais. Certo? Metade já é dos bancos. Por que é dos bancos? Metade já é dos bancos. Metade é dos bancos. Por quê? Porque o Estado brasileiro ele se formou um pouquinho rápido demais e se precisou de uma grande estrutura. E o Brasil, dos anos 60 para cá, infelizmente, ele se desindustrializou. E durante o regime militar, se fez uma opção de não se arrecadava o suficiente, pegava dinheiro emprestado do exterior. Tanto que nós tivemos uma dívida externa muito alta. No início dos anos 90, mais para o final dos anos 90, o início do governo Lula, por exemplo, o que se fez? Como o Brasil estava muito amarrado com os devedores externos, buscou-se pagar uma grande parte dessa dívida. Se usou arrecadação, mas se usou também dinheiro, se pediu dinheiro emprestado para o sistema financeiro. Se pagou essa dívida, mas trouxe ela para dentro.
com os bancos. Então, a dívida pública brasileira, uma boa parte dela é da dívida externa. E da construção do Estado, e da má gestão, e de pagamentos de juros exorbitantes para os bancos. Né? Então, o que trava o Brasil não é esse 20% aqui do gasto com previdência. O que trava o Brasil é a dívida pública. Então, quando o governo diz que ele vai resolver o problema das contas públicas com a reforma da Previdência, é uma mentira. Porque não vai resolver nada. Nada. O que nós temos que focar, agora não se foca porque são os poderosos que são os credores, é a dívida pública. No regime geral da Previdência, não tem a menor necessidade de você cortar a pensão pela metade, reduzir o benefício de prestação continuada para idosos e para pessoas deficientes para meio salário mínimo. Não tem necessidade de você cortar a aposentadoria por invalidez pela metade, como diz a proposta aí, e nem tem necessidade de fixar a idade mínima em 62, 65 anos. Mulher 62 e homem 65. Não tem a menor necessidade, porque o regime é superavitário. Tanto é, Beto, que existe um sistema, porque as verbas que são, os impostos e as contribuições que são recolhidos para a Seguridade Social, e Previdência é um tripé da Seguridade, né? Tem mais dois, saúde e assistência, mas a Previdência é o principal tripé da Seguridade. O que se arrecada para a Seguridade Social é um conjunto amplo de contribuições e de impostos que o Constituinte de 88 previu justamente para isso ser uma base para a economia brasileira e para poder atender a necessidade das pessoas. O que se contribui é um valor tão bom que o próprio governo vai lá e utiliza de um mecanismo chamado DRU, desvinculação das receitas da União. Ele vai lá e confisca 30% do que é arrecadado no regime geral de previdência. Para quê? Para pagar juros da dívida pública. E para fazer superávit primário. O que é isso? É pagar despesas correntes do governo. Inclusive, algumas delas despesas boas, como educação e tudo mais. Mas a boa parte desse dinheiro vai lá para pagar juros da dívida pública. Olha só. Então, veja como o regime geral ele é superavitário. Então, dizer que você vai melhorar as contas públicas em cima da Previdência é você esquecer que você deve metade para os bancos. Entendeu? Você tem que mexer ali. Só que ali você não mexe, porque se você mexer, você não governa. Porque é a famosa força oculta, que é o sistema financeiro, que é poderosíssimo no mundo todo. Né? Então é isso. No regime geral, não. No regime público, a gente pode falar um pouquinho. Além de não mexer, ainda se anistia muitas isenções. Por exemplo, isenções, logo né? Na sequência da alteração do governo para o Temer ali, da saída da Dilma, na sequência, o Temer deu uma isenção de 25 milhões para o Itaú. Interessante que não é questionado isso. 25 milhões. E boa parte sendo contribuições para a Previdência. Né? São mais de 500 milhões apenas com bancos e grandes empresas. De impostos, de recolhimentos para a Previdência que não foram feitos, que estão sob júdice. Aí vão querer dizer que vão arrumar as contas públicas mexendo na aposentadoria do regime geral. Você sabe qual é a média de aposentadoria do regime geral, Beto? Não faço. R$ 1.500, se chegar muito. Vê só. Certo? E aí você vai mexer nisso e vender para as pessoas que você vai resolver as contas públicas com isso. É muita mentira. E além disso, também o governo ele vem sucateando o Brasil de todas as formas também, né? E aí começa a ter uma dificuldade muito grande porque as nossas riquezas são escoadas para fora. Mas voltando aqui na aposentadoria, mais uma vez a mulher, ela sofre bastante porque ela tem dupla carga horária, né? A mulher é que mais vai sofrer com a reforma. Por que eu falo isso? Vai ter um aumento da idade mínima para 62 no meio urbano e vai ter um aumento, Beto, de 5 anos no meio rural. Porque hoje, como é que funciona a aposentadoria rural? Os segurados especiais, aqueles que trabalham com a família e com os filhos no campo, eles têm direito a um salário mínimo, mesmo que eles não contribuam expressamente com a Previdência. Eles contribuem de outras formas, com outros impostos. Mas não existe um recolhimento específico para a Previdência. Certo. Por isso que é uma aposentadoria especial. Ela é um pouquinho diferente. Então, a mulher que comprovar hoje 55 anos de idade e pelo menos 15 anos de trabalho no campo, ela tem direito a esse salário mínimo.
E nós sabemos que o trabalho no campo é muito diferente do meu trabalho, lá que eu passo no meu escritório no ar-condicionado, ou na justiça com ar-condicionado. É debaixo de sol, pisando em pedra, plantando, colhendo, mexendo até com veneno, não é verdade? Então, agora com a reforma da Previdência, esse 55 aumenta para 60, no caso da mulher no campo. Qual a necessidade de fazer isso? E mais, esse tempo de 15 anos vai para 20 anos. A carência mínima de comprovação para se aposentar no campo sobe de 15 para 25, para 20. Né? O que é a carência? É o tempo mínimo que a pessoa tem que comprovar que trabalhou para ter acesso ao benefício. Que hoje é de 15, vou aumentar para 20. Então a mulher, tanto no meio urbano quanto no meio rural, é a maior prejudicada dessa reforma. A que mais vai sofrer com tudo A isso. que mais vai sofrer com tudo isso. Se for aprovada desse jeito que está aí. Eu tenho minhas dúvidas que consiga ser assim, mas a proposta do governo é essa. A proposta é essa. E aí, até os... Vamos lá? Realdinho Bortolini, muito obrigado pela companhia aqui conosco. Alcir Caetano, seja bem-vindo. Pepe Viana, grande abraço. Muito obrigado a todos. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos e faça perguntas se você quiser. Tiver alguma dúvida aqui. Hoje o nosso convidado é Fábio Colonetti, advogado trabalhista e previdenciário, o nosso convidado ao vivo aqui com você, tá bom? Nós estamos também ao vivo pelo YouTube, TV Sul, e pelos Facebook, TV Sul Comunitária, MF Sul Morro da Fumaça e Beto Madeira. E também pelo nosso site, que é o www.tvsul.com.br. A todos vocês, muito obrigado pela sintonia. Fábio, os idosos também vão passar uma cruz se essa reforma, né, as pessoas com mais idade, porque essa seguridade, esses direitos que se tem começa a ser mexido e cai aí uma porcentagem muito grande na questão do recurso para essa faixa, né? O que acontece é o seguinte, né? Eu falar novamente das mulheres, né? Você falando, eu lembrei de uma situação assim. Eu atendo, né, pessoas na Previdência Social há 20 anos. Estou fazendo 20 anos de advocacia esse ano, sempre trabalhando com Previdência. Né? É difícil a semana, Beto, que não chega uma mulher no meu escritório, beirando 55, 58 anos, que não tem, às vezes, 2 anos de contribuição. Por quê? Uma razão muito simples. Sociedade um tanto machista e o marido não deixava a mulher trabalhar. Ou, às vezes, a própria mulher não queria também, porque o marido trabalhava e achava que com a contribuição do marido depois se resolvia. Então, a mulher dessa geração, 55, 60 anos, ela às vezes não consegue ter 5 anos de contribuição. Certo? E vai chegar na idade daqui a pouco. Como é que essa pessoa vai ter 20 anos de contribuição? E digo mais, Beto, se você fizer a estatística do próprio homem também, em razão das constantes admissões e demissões que os empregados têm, né, do fluxo, né? Você pega hoje em dia a carteira do trabalhador, às vezes você tem 20 contratos de trabalho. Por quê? Trabalha um tempo no lugar, depois sai, vem uma crise, é demitido, ou ele mesmo às vezes prefere fazer um acordo e sair, sim, fica aquela coisa, admissão e demissão, admissão e demissão. Quando você vai somar, você chega ali nos 15, 16 anos de contribuição. É por isso que a carência hoje é 15. Não é à toa, porque foi feito um estudo e se chegou à conclusão de que a média de contribuição era mais ou menos essa. Correto? Agora, você aumentar para 20 anos, a quantidade de pessoas, mulheres mesmo nessa faixa etária que eu falei para você, dificilmente terão acesso a benefício. Aposentadoria, porque você tem que ter, pela reforma, 20 anos de contribuição. Tem muita gente ficando de fora também dessa reforma, né? Porque me parece que é só para os trabalhadores, para os mais pobres, né? Hoje nós temos, por exemplo, o Exército, né? Fica fora. Militares. Os militares ficam fora, né? Ficam fora também juízes, promotores, governadores. E qual é o custo de tudo isso, Fábio? Então, aí é que está. Né? Aí é que está. Quando a gente fala de regime de servidores públicos, eu já tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu acho que é necessário fazer ali um ajuste. Para as pessoas entenderem, a maioria dos governos estaduais e a União, e até alguns municípios, eles possuem regime de previdência próprio. Não são vinculados ao INSS. Certo? Eles mesmos arrecadam a sua contribuição e pagam as aposentadorias e os benefícios. Mas no setor público, Beto,
até início dos anos 90, o servidor público não contribuía para a aposentadoria. Ele não contribuía, ele trabalhava e a aposentadoria é uma espécie de prêmio que ele tinha pelo trabalho prestado. Era mais ou menos assim que era visto. As contribuições do servidor público para custear a aposentadoria começaram a surgir nos anos 90 e ali com a emenda complementar 20/98, lá de 98 ainda, que alterou a Constituição, então a partir dali havia essa necessidade de começar a contribuir. Então, no setor público, esse equilíbrio atuarial que a gente chama de pagamento e recebimento, ele é um tanto irregular por conta disso. E também por conta de que o servidor público se aposentava não pela média das contribuições, como é no regime geral da Previdência, se aposentava pelo último salário. Correto. Né? Então, às vezes, ele recebeu uma promoção, ele incorporou alguma vantagem, e se ele recebia 10 mil e passou a receber 15, se aposentava com 15, com direito a 13º no final do ano. Então não são só 12 pagamentos, são 13. Então os regimes públicos, até para que os estados possam se desafogar, porque tem muito estado como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que consumia mais de 80% com a folha de pessoal e inativos, aposentados. Então eu acho que ali tem que ter uma reforma para dar uma igualada com o regime geral de previdência. Entende? Estabelecer um teto. Isso foi feito a partir de 2003. Mas se estabeleceu na Constituição que quem já havia ingressado até 31 de dezembro de 2003, ainda hoje se aposentar, tem direito ao salário, à integralidade. Né? E alguns até têm direito à paridade. O que é paridade? Se o salário do servidor da ativa aumenta, aumenta também do inativo. Sim. Então não tem equilíbrio atuarial que dê jeito nisso. Então ali eu acho que tem que ter uma reforma, sabe? Ali tem que ter uma reforma para dar uma mexida. No entanto, essa reforma que está apresentada não retira a integralidade de quem entrou no regime antes de 2003, não retira, mantém. Não inclui as aposentadorias de militares, tanto é que muitos deputados, né, a confusão que você fala, da própria base do governo estão dizendo que, mas cadê a dos militares? Tem que fazer. E aí parece que só vai começar o debate depois que vinha dos militares, porque teve pressão, porque o governo, na proposta do governo, eles estão fora. Né? Ministério Público, juízes, todos esses estão todos fora. E né? ali está o grande filão dentro. Mas é ali que existe o gasto. A gente pode dizer que existe um déficit, talvez esteja ali. Entende? Para você ter uma noção, a proporção... Que ali que abocanha a maior parte do... A proporção é de 3/30. O que você paga, olha só, o que você paga para 30 milhões de aposentados no regime geral, você paga para 3 milhões no regime público. Poxa vida. Não tem condição. Não tem condição. Então, nessa parte, né, tem que ter. Só que a reforma não traz isso. Né? Quem entrou a partir de 2003 vai ter a aposentadoria calculada sobre a média das remunerações. Mas a quantidade de servidor que entrou antes de 2003, que vai receber a aposentadoria integral ainda. Né? E a quantidade de regras na legislação estadual, nas estaduais, que prevêem a aposentadoria integral ainda. As discussões jurídicas que envolvem tudo isso. Então, nessa parte aí, eu não sou demagogo, não. Eu acho que ali tem que ter uma reforma para dar uma igualada e para desafogar, principalmente, para dar mais equilíbrio para as contas dos governos estaduais. Então, nessa parte aí, agora, a reforma apresentada não traz esse equilíbrio que o sistema público precisa. Não traz. Então, se fala, né, que vai ser uma reforma para cortar privilégio. Que privilégio foi cortado? Não, e vai colocar cada vez mais os mais pobres numa sinuca complicada. Né? Ou na sarjeta, porque, por exemplo, parece que se encaminha isso para uma previdência privada, né, Fábio? Teve um candidato à presidência que dizia que o Estado brasileiro é um Robin Hood ao contrário. Ele rouba dos pobres para transferir para os ricos. Né? E é assim mesmo. Porque o salário, por exemplo, desses servidores que recebem uma média de 25, 30 mil, é pago por aquele que se aposenta por 1.500. Que são por meio dos impostos recolhidos, né? E também agora com as contribuições, que agora tem contribuição, que essas pessoas se aposentam. Né? Então, você tem toda uma estrutura jurídica para tirar do menor e colocar para o maior. Tirar do menor e colocar para o maior. E a reforma da Previdência, quando ela atua só na questão do pagamento da despesa,
ela faz isso, ela está restringindo, ela está colocando menos dinheiro na mão das pessoas do regime geral de previdência. Para sobrar para quê? Para pagar a dívida pública para os bancos e para custear algumas outras despesas do governo. Então está tirando das pessoas menos favorecidas para entregar para o sistema financeiro. Inclusive, como você citou, Beto, está previsto na reforma o regime de capitalização. Capitalização. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Isso, interessante. Só antes, deixa eu fazer uma pergunta aqui que é interessante. Você falou em Robin Hood, né? Robin Hood ao contrário. E no governo Lula não era assim também? Então, aí é que tem no governo Lula e no governo Dilma, a gente não via, por exemplo, essa agressividade na questão da Previdência. Uhum. Mas os bancos ganharam muito dinheiro também. Ganharam muito dinheiro. Né? Ganharam muito dinheiro. Mas existia uma parcela do orçamento que era entregue para as pessoas menos favorecidas, como os benefícios assistenciais, né? O Bolsa Família, né? Que muita gente critica, mas são R$100 e poucos por mês, e deveria ser para as pessoas em estado de miserabilidade social. A gente sabe que quem fazia essa análise é a assistência social dos municípios e nem sempre era concedido para as pessoas também, né? Tinha muita irregularidade, né? Talvez por falta de fiscalização também. Mas o que a gente observava de diferente é que uma fatiazinha considerável do orçamento era entregue para as pessoas menos favorecidas. Por isso que a nossa economia deu aquele boom em 2008, 2009, 2010. Né? Minha Casa Minha Vida, imobiliação da Minha Casa Minha Vida, financiamento de habitação, né? Financiamento das universidades por meio do FIES e por meio do ProUni. As universidades estão numa situação muito complicada. Financiamento de imóveis, né? Financiamento de imóveis. Né, as universidades, complicada? Complicada, porque o dinheiro que vinha do governo federal por meio do FIES e por meio de outros programas que existiam, escassou. Escassou. Né? Observe como as universidades aqui da região cresceram do início dos anos 2000 até o final dos anos 2000. É só a gente observar. Né? Como cresceram. E a dificuldade que enfrentam hoje. Então, uma menina que ela é deficiente visual e ela tirou nota quase 900 no Enem, no entanto, ela não conseguiu uma vaga devido à procura. Foi uma coisa muito rápida que não sobrou, as universidades diminuíram essas vagas. Exatamente. Né? O ProUni também não está oferecendo mais facilidade. E tudo isso é muito ruim, Beto. Muito ruim, claro. É muito ruim porque assim, ó, a economia ela consegue se desenvolver e crescer quando o Estado ele é um motorzinho de arranque da economia. O Estado tem que ter projeto. Tem que ter projeto para habitação, para infraestrutura, para educação. Né? Tem que ter uma previdência que atenda a necessidade das pessoas. Porque, veja bem, a previdência é a coisa mais fantástica que tem. A pessoa adquire o direito trabalhando e contribuindo, e quando ela começa a receber esse dinheiro, ela começa a gastar e ela continua gerando impostos para o Estado. É uma coisa fantástica. E os bancos sabem que é uma coisa fantástica. Por isso é que eles querem mais um pedacinho. Tanto é que na reforma da Previdência existe ali a possibilidade do sistema de capitalização como alternativa ao regime de previdência pública. Então o que vão fazer? Vão começar agora a dizer que a previdência pública agora com a reforma vai ficar muito distante, que a pessoa vai ter que contribuir 40 anos para chegar na aposentadoria integral, e vão começar a oferecer previdência privada. Esse é o real objetivo, correto? Agora, quem que vai ter condição de capitalizar? Aquele que recebe 1.200 por mês, com 2 filhos, vai ter condição de capitalizar? Muitas vezes nem condição de contribuir com a previdência ele tem. Né? Aquele que receba R$2.000, que tenha uma família com 2, 3 filhos, vai conseguir capitalizar alguma coisa? Vai ficar à mercê de tudo isso. Então, quem vai acabar usufruindo dos benefícios de uma aposentadoria acabarão sendo as pessoas mais abastadas, que serão as pessoas que terão direito de capitalizar. Agora, para que tudo isso? Qual é a necessidade de tudo isso? Concentração de renda no sistema financeiro. E sofre também quem estará mais próximo dessas pessoas menos favorecidas, que são o pequeno microempresário, que vão estar ali e vão sofrer de diversas formas. Veja bem, Beto, mais de 75% dos empregos gerados é das micro e pequenas empresas. E vão ser as mais afetadas, porque se o consumo vai diminuindo, automaticamente as micro e pequenas empresas, que não possuem muito capital de giro para se manter, vão ser afetadas.
Então, no Brasil, para o Brasil se desenvolver, na minha opinião, nós temos que fazer leis para atender as pessoas da classe média, os menos favorecidos, e fazer leis para incentivar o pequeno produtor e o microempresário. Entendeu? E começar a cobrar um pouco mais o imposto das pessoas muito abastadas. Porque essa desigualdade não interessa para ninguém. Não interessa para ninguém. Só para ter uma noção, Beto, nos últimos 2 anos, a sobra de caixa dos bancos foi de 1 trilhão. 1 trilhão? 1 trilhão. Sabe que a sobra de caixa sobrou? Fizeram os investimentos que tiveram que fazer, pagaram as despesas que tinha, sobrou. Como os bancos não têm para quem emprestar, porque nós temos no Brasil hoje 60 milhões de pessoas no SPC, o banco não tem para quem emprestar, porque eles não gostam de perder dinheiro. Sim, sim. Certo? O que eles fazem? Ficam negociando, entregam esse dinheiro para o governo, poder utilizar, o governo emite um título da dívida pública e remunera esse dinheiro que foi pego com juros. Então, o sistema financeiro concentra, a sobra nem vem para o povo. A sobra é negociada diretamente com o Banco Central. Se o sistema financeiro pegar metade disso e resolver emprestar para as pessoas, para o pequeno proprietário de empresa, para o microempreendedor individual, ou emprestar para o pequeno empresário, a economia dá um salto. Mas não. Para eles querem a coisa garantida. Então eles emprestam para o governo, que o governo vão receber. Então por isso que a nossa dívida pública é alta também. E quando o governo é alienado, fica mais difícil ainda de exatamente. Circular, né? A dívida pública ela é alta, por quê? Porque se pega muito dinheiro emprestado, porque a economia não cresce, você arrecada mal. A verba da Seguridade não pode ser usada para cá, ela é carimbada, eles vão lá e tiram 30%. Mas os impostos aqui do outro lado, que são as receitas correntes do governo, eles diminuem. Diminuindo, tem que pegar dinheiro emprestado. Pega com quem? O sistema financeiro. Emite um título, que é como uma promissória, me dá aqui 1 bi. Depois remunera esse 1 bi com os bancos, com juros. Que não é a taxinha Selic não, de 9%. Não é. É a mais. Muitas vezes o dobro até. Então fica enchendo o bolso dos bancos por conta da dívida que tem, porque os bancos são os grandes credores do Brasil, como eu expliquei no início. E esse dinheiro não cai na população. É por isso que nós temos crise hoje. Também. Porque o dinheiro está concentrado e não está circulando. Porque para os bancos é muito mais fácil emprestar para o governo e ter uma remuneração boa, de juros, do que emprestar para o povo, que está sem dinheiro e que poderá ter uma inadimplência e tal. Né? Então veja que é uma coisa muito séria. Isso é o capitalismo, né? Isso é a selvageria. A selvageria. Isso é selvageria. E a maioria das pessoas não tem noção disso, não tem a menor noção. Né? Então o que nós precisamos hoje? Dividir, compartilhar as fatias. Não é? Mas o sistema financeiro faz isso, e faz isso em qualquer lugar do mundo. Não é só aqui não. Não é só aqui não, é no mundo todo. E usa a mídia para convencer a população, os prejudicados, de que o prejudicado é que está errado e que eles estão certos. Eu escrevi um texto hoje, que sujeito até amanhã sai na imprensa, que eu finalizo assim. As pessoas que defendem isso são barata prestigiando o inseticida. Entendeu? E tem bastante. E tem muito. Tem muito. Mas por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, por falta de conhecimento. Sim. Porque ninguém é tão otário a ponto de... Não. As pessoas pegaram aquela versão por determinados regimes, partidos políticos, e o simples fato de ter um partido no poder que ela mais se identifica, por causa de uma tradição, de uma cultura, de uma educação que ela teve, ela até se sente mais tranquila. Só que a prática desses governos, eles não são direcionados para a classe média e para o pobre. E a reforma da Previdência é uma comprovação real disso. Uma comprovação real disso. Vão tirar dos aposentados por invalidez, das pensões, vão tirar dos idosos aquele PBC, aquele benefício de prestação continuada, que hoje é dado um salário mínimo para o idoso ou para o deficiente físico ou mental, que não tem a condição de ser gerido por ele ou por sua família. Pessoas que vivem em estado de miserabilidade estão querendo cortar pela metade e passar a idade para 70 anos. Meu Deus. Olha só, qual é a necessidade disso, entendeu? Ou seja, avaliar o ser humano como negócio. Uma coisa, entendeu? Da despesa, sabe? Não tem um sentido de, como é o próprio princípio da Seguridade, que é a solidariedade. Não existe isso. O princípio da vida aqui é fazer com que todos tenham, né? Tenham a vida, tenham o bem-estar.
e isso não está acontecendo. Nós estamos vivendo, sabe, Fábio, no momento, não digo no auge do capitalismo, mas eu acho no momento onde a sociedade começa a descobrir o que o capitalismo selvagem está fazendo com a sociedade. Eu não acredito que isso vai permear por muitos e muitos anos. É um momento de transição. Eu acho que a né? sombra das pessoas está vindo à tona. E as pessoas estão em todos os lugares, nos governos, no sistema financeiro. A sombra está vindo e as pessoas estão se mostrando quem realmente elas são. É assim que eu vejo, né? Então é um momento de transição. E nós temos que ter muita paciência com isso. Sabe, Beto? Tem que ter muita paciência. Nós temos que ter uma postura de trazer a informação, uma informação mais crítica, porque eu defender o que passa na televisão é muito fácil. É fácil eu ficar defendendo a reforma da Previdência, né? Do jeito que o governo coloca ali, que vai acabar com os privilégios, que vai gerar emprego. Vai gerar emprego como? Você vai ter menos dinheiro no mercado. Vai retirar emprego. Sim, sim. Entendeu como é que é? É muito fácil eu fazer isso. E talvez eu fazendo isso, eu até diante da realidade política que vivemos hoje, eu até poderia ser melhor visto pelas pessoas. As pessoas iam gostar mais do que eu falo. Mas não, a gente tem que ter nós temos que ter uma visão crítica da coisa. Né? Se aprofundar e estudar as coisas, para poder passar para as pessoas uma informação baseada na realidade. Fábio, vamos lá. José Luiz Laurindo. Quem? Céia Mendes. Mislane Rabelo. Sada Agostinho. Lucas Cardoso. Gislaine Medeiros. Fábio Pacheco, Alcir Caetano, Salete Rosa, Mari Stembach e Realdinho Bortolin. A todos vocês, muito obrigado. Quiser fazer pergunta, ainda dá tempo. O nosso convidado hoje é o Dr. Fábio Colonetti, ao vivo aqui com você pode fazer pergunta aí. Boa audiência, Beto. Tá boa audiência. Sempre dá. É um assunto que está dando audiência, porque as pessoas, sabe, elas estão querendo entender o que é tudo isso, né? Porque toda mudança ela gera um pouco de desconforto, mas de silêncio, né? De silêncio por parte da população. Então o momento é de aprender. Mas não é só de aprender, é o momento de a gente perguntar mesmo, questionar e dizer que não é isso que a gente quer. É o momento que a gente precisa fazer isso. Uma maneira assim, bem fácil das pessoas entenderem que a reforma da Previdência tem muito pouco a ver com as contas públicas, como o governo está falando, que nós precisamos da reforma para equilibrar as contas públicas. Uma forma bem fácil. Vai lá no Google e coloca assim, Orçamento Federal da União, o Orçamento Federal Geral da União. Vai aparecer nas imagens como que é o orçamento da União. Previdência consome 20%, porém arrecada no mínimo 35%. Certo? O que emperra a nossa economia chama-se dívida pública, que foi construída por má gestão, por pagamento de juros altos, por uma escolha equivocada do regime militar de pegar empréstimo de países estrangeiros a todo tempo quando faltava um pouco de dinheiro. Tanto é que chegamos no final dos anos 80 com uma das dívidas externas maiores do mundo, e depois tivemos que consertar isso. E aí pagamos, mas para pagar não tinha dinheiro, pegamos emprestado e aí virou dívida pública, mas pelo menos desinosou um pouco o país, né? Então, veja, olha só, se a Previdência eu gasto 20 e arrecado 35 mais ou menos, como é que a Previdência é deficitária? Se no orçamento, 50%, você está na sua casa, 50% do teu orçamento vai para juro para banco, cartão de crédito, conta corrente, o que é que está emperrando a tua vida? É um gasto que você tem com a educação do teu filho ou é aqui a dívida com o banco? É a dívida com o banco. Então é ali que tu tem que mexer. Tu tem que ir lá no banco negociar e tal, e pagar um juro menor, né? E reservar um valorzinho por mês para pagar aquela dívida do banco. Agora não é mexer e tirar o teu filho da escola que vai resolver o teu problema. Tem que resolver aquilo. O orçamento federal é a mesma coisa, não é a Previdência. Talvez seja isso que as pessoas ainda não estão entendendo. Exatamente. Né? Não é a Previdência. O gasto da Previdência é 20%. O gasto com a dívida pública é de 50%, é metade da laranja de dívida e de juro para banco. Entendeu? Muito dinheiro. É muito dinheiro, então é ali. Mas ali ninguém mexe, porque se mexer não governa. Entendeu como é que é? Porque o sistema financeiro é muito
Mas é muito poderoso, no mundo todo. Então, o grande problema está ali. Tá? Para você ter uma noção, eu falei, por que arrecada 35%? No orçamento da Receita, metade são receitas de capital, que são, por exemplo, assim, quando o governo investe num fundo de pensão, por exemplo, um dinheiro no fundo de pensão, ou numa aplicação, aqueles juros que ele recebe daquela aplicação entra como receita. Quando o governo recebe um aluguel, quando o governo recebe um empréstimo dado para um Estado, tudo isso são receitas de capital, certo? Receita corrente são os impostos e as contribuições que o Estado recebe, que o governo recebe. 78% dessa metade, 78 de 50, são as contribuições para a Previdência. Então, 78% de 50 dá quanto? Dá quase 40%. Se gasta 20 lá, arrecada 40 aqui, por que é deficitária? Por que é deficitária? Não é deficitária, é superavitária. Entendeu? Então fica simples. Agora, as pessoas precisam se aprofundar. Porque se ficar discutindo apenas com a propaganda da Globo, ou da Record, ou do SBT, não vai adiantar nada. Eu estava num grupinho de amigos, até pessoas assim com mais idade, cheguei e estava conversando e estava falando justamente sobre a reforma da Previdência. Estavam em 5, e todos os 5 diziam que tinha que fazer a reforma da Previdência. E eu perguntei por quê. Né? Eu perguntei por quê. Não, porque tem que fazer, porque é tudo uma grande roubalheira. Não, tudo bem, mas por quê? Quais são os números? Não, mas é porque são tudo. Todo mundo rouba, todo mundo mete a mão. Eu disse, mas por quê? Por que todo mundo rouba? O que está acontecendo? Não, porque tem que fazer a reforma da Previdência. Quer dizer, eles não sabiam por que tinha que ser feita a reforma da Previdência. Aonde mexer? Agora, Fábio, já que nós temos aí o grande bocão aí, é justamente os bancos, os mais poderosos. Como trabalhar com isso? Né? Olha, como é que o governo poderia agir? Como é que ele poderia adquirir um pulso, né, para resolver esse problema? Não tô dizendo para te responder, mas só para a gente fazer uma análise aqui. Né? Assim, Beto, depende muito com quem que você está comprometido. Sabe? Depende muito. O discurso de campanha era um. Certo. A prática está outra. Né? Então, depende do teu comprometimento. A nós só cabe uma coisa. Só cabe a gente buscar, falar a verdade e tentar fazer a nossa parte como se fôssemos o beija-flor, aquele jogando aguinha no fogo, né? Para tentar apagar o incêndio. É mais ou menos assim. Agora, depende muito com quem você está comprometido. Você veja, início de governo, você já apresenta isso, né? E querendo que a coisa tramite com uma certa urgência, assim como também fez o governo passado, o Temer, né? Assim que ele assumiu, já encaminhou a reforma trabalhista, depois em seguida não conseguiu aprovar a reforma da Previdência, porque nós todos fizemos um trabalho e instruímos a população. Por exemplo, né, o grupo que eu atuei, fomos às câmaras de vereadores, pedimos para os vereadores falar com os deputados de que, na verdade, aquilo ali era uma mentira, que não existe déficit, né? E isso tinha um efeito muito bom. Isso comprova, inclusive, numa CPI do Paulo Paim, né? Sim, uma CPI que, inclusive, Beto, teve a participação do governo Temer. Do governo Temer. Porque o Romero Jucá participava da CPI e concordou com a homologação da CPI. Né? Porque a CPI mostrou claramente, mais ou menos o que eu falei aqui, que o problema não é Previdência, não é o regime geral de Previdência, não é o INSS. Estão enganando a população. Mas de certeza. De certeza. Estão enganando a população. Para quem? Realdo Guederte, um grande abraço. Boa noite, Realdo. Terezinha Piva, boa noite. Helder Soares, boa noite. Zuleide Inácio Stenbach, um abraço, boa noite. Noi Coral, prefeito de Morro da Fumaça, tá dando? É bom, prefeito, dá audiência aí pra gente aí, Noi. Um grande abraço, muito obrigado. Elizabeth Serafim está lá em Boston, nos Estados Unidos. Um grande abraço, muito obrigado, Beth. O Mário mandou lá um recado para nós. Opa, parei que nós já vamos ver então, Mário. Quem, Jorge? O Jorge Matiola. Boa noite, Rália. Tá complicado, mas pode citar aí, vamos lá. Espera que eu passo aqui o microfone. Pode pegar a câmera solar. Um dos nossos microfones pifou aqui, vamos lá.
Boa noite, Fábio. Boa noite, Beto. Boa noite aos nossos ouvintes. Vou ler aqui a mensagem que o Mário postou. Boa noite, companheiro Beto. Boa noite, Fábio. O Fábio é um grande advogado que quando nós precisamos já nos ajudou em vários processos, né? O Mário, mandando legal. um grande abraço para o Fábio. A graça, Mário. Show de bola. Mário Sembach, hoje é o presidente do Partido dos Trabalhadores de Morro da Fumaça, está acompanhando a gente também. Interessante, eu tenho uma amiga virtual aqui em Morro da Fumaça, a Nayara Guglielmi. Ela disse Nayara, que ela ia assistir e ia convidar o pai dela também. Um abraço para ela. A Nayara, um grande abraço. Tá, Estava né? assistindo? A Nayara, já convidamos, daqui a pouco nós vamos também fazer uma entrevista boa aqui para saber um pouco mais das atividades da Nayara, que trabalha aqui na região. Já foi está em Morro da Fumaça e agora faz trabalho público aqui na região. Acabou já? Chegou já? Fábio, já está terminando o nosso programa. Pô, passou rápido, né? Passou rápido, né? Fábio, aquilo que eu não perguntei que era importante você falar, por favor, fique à vontade. O Beto, eu acho que a gente abordou aqui diversas coisas. Eu me dou assim por satisfeito, né? Só peço para as pessoas, né, buscar se informar mais, né, antes de defender. Porque defender a reforma da Previdência do jeito que ela foi posta é uma automutilação. É totalmente prejudicial para o povo, principalmente para as camadas menos favorecidas. Para a classe média também muito ruim. Né? Quem vai ganhar com a reforma da Previdência é o sistema financeiro, com a introdução das cotas de capitalização, que é o grande objetivo do Guedes, do Paulo Guedes, que é um banqueiro dos mais radicais. Paulo Guedes da economia. Né? Inclusive, esse plano do Paulo Guedes já foi implantado no Chile também, que... Desastre. Desastre total, Desastre né? total, suicídio de idosos e a volta de uma discussão de uma previdência pública para o Chile. Hoje, na atualidade. Não deu certo. Se não dá certo lá no... Exatamente. Sim, lá a população chilena sofre muito ainda com... Os idosos sofrem muito. O maior número de homicídios da América do Sul. E se sofre os idosos, sofre todo mundo, né, Fábio? Sofre todo mundo, né? Exatamente. Isso não deu certo lá, gente, não pode dar certo aqui. Não do jeito que está sendo implantado, tentando colocar de boca abaixo. E também, enquanto nós ficar discutindo que tem que fazer a reforma da Previdência, e quando alguém nos pergunta, a gente diz que porque está todo mundo roubando. Não é essa a resposta. É preciso a gente entender para saber onde é que está o problema. Né? E esse vídeo aqui você combina aí com seus amigos, vai ficar gravado aqui no nosso canal, aqui no TV Sul Comunitária, no MF Sul Morro da Fumaça, aqui no Beto Madeira também, você que está assistindo, aqui no YouTube também, ou aqui no nosso canal tvsul.com.br. Assiste novamente, para quem pegou aqui no final da conversa, no final da conversa com o Fábio, assista esse vídeo desde o começo. Vamos procurar entender, compreender um pouco mais essa matemática. Fábio, vamos combinar para vir umas vezes aqui? Vamos combinar, porque eu acho que tá pegando fogo essa discussão e tem que pegar fogo. E eu quero dizer para você, não importa se você votou A e B e C, lá tem 500 e tantos deputados no Congresso Nacional, mas não sei quantos senadores. Lá tem diversos ministros, tem um presidente da República que foram eleitos com o voto do povo. Então, o povo que colocou tem o direito, mais do que nunca, de cobrar. Aqueles que votaram nos políticos, seja de qualquer partido que estão lá, de qualquer partido, essas pessoas têm mais do que nunca o direito de cobrar ações que beneficiam a comunidade, e principalmente os mais pobres, porque o rico, o muito rico, não precisa. Quando eu falo rico, gente, eu não estou falando aí da classe média, dos pequenos empresários, porque muitos desses até se consideram ricos, mas não são ricos. São trabalhadores igual talvez com um pouquinho mais de condições, muitas vezes, mas muitas vezes tem menos do que o trabalhador, menos do que o funcionário. Então é preciso ter essa visão de que nós precisamos agora nos unir para entender o que é tudo isso e dessa forma a gente procurar reclamar, dizer que a gente não quer determinadas coisas, e a reforma da Previdência precisa ser analisada com muito cuidado. Fabio, os teus canais de comunicação? Então, os meus canais de comunicação, tem um canal no YouTube, onde eu posto vídeos, e agora vou postar com mais frequência a respeito da reforma. Como é que está lá o canal, o nome do canal?
É Fábio Colonete. Fábio Colonete. É. Gente, ó, lá tem diversas discussões, eu estive olhando, sensacional. Você quer entender um pouco mais, vai lá pro canal do Fábio no YouTube, que tá show de bola. Assiste o vídeo aqui novamente e vai para lá, que lá tem diversos vídeos lá, né, Fábio? Tem. E agora, toda semana vai ter um vídeo novo. E tem o site também, né? O meu site com as informações assim bem bacanas, né? Tem a página no Facebook. Tem a página também. Então as pessoas podem buscar informações ali que eu vou estar colocando praticamente todos os dias. Todos os dias ali. Fábio, foi uma alegria recebê-lo aqui mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Muito bem, assim nós vamos fechando o nosso programa de hoje. Muito obrigado a todos e a todas pela companhia. E nós voltamos na próxima quarta-feira com mais um programa Entra na Roda aqui na TV Sul. Muito obrigado, Haller. Muito obrigado a todos vocês. Até mais.